Bom, eu dizia no bloco passado que agora teríamos mais uma pregação e o tema, o que é sobriedade. Então eu gostaria de chamar aqui o Luiz Carlos Rossini para ele nos ajudar a entender justamente o que é sobriedade. Bom dia, amado. Nossa, chegou mais rápido que eu. Palmas para ele. Seja muito bem-vindo, querido. Tudo bem? Opa, peraí, vamos ver. Tá, não está mutado, desligou. Ao vivo é assim, viu, minha gente? Como diz um apresentador que todo mundo conhece, ô louco, meu. Vamos lá, vamos ligar. Canta aí, ministério. Canta aí, pessoal do Excelsis. Enquanto a gente liga o microfone. A bem da verdade, eu não vou conseguir ligar esse não. Geraldo, produção, ajuda aqui. Isso. Assim como uma costa suspira pelas águas, assim suspira minha alma, Espírito de Deus. Peça, enche-me, oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Então você vai falar pra gente o que é sobriedade. Tomara que eu aprenda e bem entendo o que é sobriedade. Coragem, irmão. Força aí, viu? Obrigado, Padre Adilson. Aliás, o Padre Adilson já vive a sobriedade. Talvez ele não tenha parado para pensar nisso, mas ele é bastante sóbrio. Bom dia. Sobriedade e paz? Vocês não sabem qual é a minha alegria de estar reunido com a família da Pastoral da Sobriedade neste domingo. Como é bom estarmos aqui, nesse Louvemos ao Senhor especial, dedicado à Pastoral da Sobriedade. O objetivo nesse dia é que aproveitemos esse encontro para fortalecer a nossa luta, fortalecer a nossa missão. E qual é a nossa missão? Nós somos a Pastoral da Sobriedade. E a missão da Pastoral da Sobriedade, de cada agente da Pastoral da Sobriedade, é ajudar as pessoas e a nós mesmos a viver em sobriedade. Não é isso? A nossa missão, portanto, é ajudar as pessoas e a nós mesmos a viver em sobriedade. E como nós fazemos isso? Através do programa de Vida Nova, que é o nosso guia, que nós vivenciamos, que nós praticamos nos grupos de autoajudas da Pastoral da Sobriedade. Através dos 12 passos, né, que toda semana a gente pratica nos nossos grupos da Pastoral da Sobriedade. Agora, se a nossa missão é ajudar as pessoas a viverem em sobriedade, nós precisamos compreender o real significado do que é viver em sobriedade. E precisamos compreender o significado da palavra sobriedade. Então eu quero convidar todos que estão aqui presentes, todos os agentes da pastoral, todos os agentes que estão nos assistindo, que não podem estar aqui, mas estão ligados, conectados conosco, a Ana Godoy, que está lá em Governador Valadares, nossa coordenadora nacional, convidar a todos nós para juntos refletirmos sobre o significado da palavra, do termo sobriedade. E nós sabemos que viver em sobriedade é mais do que simplesmente não beber, não usar drogas, não comer em demasia, não jogar compulsivamente, não comprar compulsivamente, não trabalhar compulsivamente. Tudo isso faz parte da vida em sobriedade. Mas viver em sobriedade é mais que isso. E se nós formos buscar a definição nos dicionários, nós vamos encontrar que sobriedade
é a qualidade, condição ou estado de quem é sóbrio. Qualidade, condição ou estado de quem é sóbrio. Essa é a definição do dicionário. No dicionário, nós encontramos que os sinônimos para a sobriedade são também moderação, temperança e equilíbrio. Portanto, viver em sobriedade é viver com moderação, com temperança e com equilíbrio. Mas se nós também formos pesquisar na Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar dezenas de passagens onde o termo, o sentido de sobriedade é revelado na Bíblia. E também na Bíblia a gente encontra significado para sobriedade, né? E aí, pelo que a gente extrai da Bíblia, o sentido de sobriedade alcança uma outra dimensão. É mais do que simplesmente moderação, temperança e equilíbrio. E nas Escrituras, o que está na Bíblia, a gente consegue perceber que a sobriedade é citada, mencionada também, com o sentido de comedimento, parcimônia, naturalidade, simplicidade, despojamento, sabedoria. A Bíblia fala várias vezes disso. Portanto, viver em sobriedade significa também viver com sabedoria. Qualidade de quem é sóbrio, está lá, né? Agora, qual a diferença entre estar sóbrio e ser sóbrio? Estar sóbrio é um estado, é uma condição. É não estar sob efeito de drogas, do álcool, não é? É não estar fora do seu controle emocional, é estar tranquilo, é estar calmo, é estar em equilíbrio, não é isso? Mas é um estado momentâneo. Então a pessoa está sóbria no momento e pode não estar sóbria no momento seguinte, pode perder a sobriedade. Só que ser sóbrio é um estilo de vida, é viver em sobriedade, é algo permanente, não é algo passageiro, né? É uma qualidade. Viver, ser sóbrio é uma virtude. Olhando na Bíblia, nós da Pastoral da Sobriedade temos utilizado um versículo que está lá em 1 Pedro 5, versículo 8. Em muitos momentos nós usamos isso para fazermos os nossos encontros, os nossos momentos de espiritualidade nos nossos grupos. E o que diz Pedro lá em 1 Pedro 5, versículo 8? Ele diz: sede sóbrios e vigiai. Vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós como um leão que ruge, buscando a quem devorar. Nosso Dom Irineu sempre nos lembra disso, né? O que é que Pedro quis nos ensinar com essa recomendação? Sede sóbrios e vigiai. Ele quis dizer o seguinte: assuma o controle da sua vida. Seja forte, seja firme, né? Porque nós precisamos aprender a resistir às tentações. Esse leão que nos espreita, conforme Pedro, são as tentações mundanas, são os nossos comportamentos, as nossas atitudes, as atitudes que nos tiram do equilíbrio, que nos tiram da sobriedade. Esse leão espera que nós fraquejemos, que nos tornemos fracos, espera alguma vulnerabilidade nossa. E o que é que nos torna fracos? A falta de fé, a falta de oração, a ausência de fé. Então Pedro continua no versículo 9, quando ele falando como é que a gente deve resistir, enfrentar essas tentações. Resisti-lhe fortes na fé. Vós sabeis que vossos irmãos que estão espalhados pelo mundo sofrem os mesmos padecimentos de vós. Resistir na fé, na oração. Se nós transportarmos para a atualidade essa recomendação de Pedro, lá do início da caminhada cristã,
ele diz que a humanidade hoje vive uma crise de sobriedade. Nós vivemos entre várias crises, inclusive no Brasil, né, crise política, econômica, social, crise de ética. Nós vivemos também uma crise de sobriedade. E essa crise tem levado muitas pessoas a perderem a sobriedade. E quando a pessoa perde a sobriedade, ela se torna altiva, ridícula, exagerada, impulsiva, compulsiva, vaidosa, soberba. Não é? Ser sóbrio, portanto, é uma condição fundamental imposta a quem quer levar uma vida agradável aos olhos de Deus. Então nós precisamos buscar a vida em sobriedade. Aliás, a igreja precisa ser constituída por jovens, por famílias sóbrios, por agentes da pastoral sóbrios, né? Eu costumo dizer que Paulo foi agente da pastoral da sobriedade à sua época, não é? Nas cartas que ele escreveu, em várias delas, aos Gálatas, Efésios, Tessalonicenses, tem muitas recomendações de como viver em sobriedade. E na carta aos Efésios, capítulo 5, de 13 a 18, ele diz: vigiai, pois, com cuidado sobre a vossa conduta, que ela não seja conduta de insensatos, mas de sábios, que aproveitam ociosamente o tempo, pois os dias são maus. Não sejais imprudentes, mas procurai compreender qual seja a vontade de Deus. Não vos embriagueis com vinho, que é uma fonte de devassidão, mas enchei-vos com o Espírito, como nos lembrou Dom Irineu hoje, né? Então ele fala que a nossa conduta, vigiai a vossa conduta, que o nosso comportamento, as nossas atitudes não sejam como dos insensatos, mas que sejam de sábios. Portanto, a vida em sobriedade nos ensina a viver com sabedoria. Viver em sobriedade é viver com sabedoria. Ele ainda, Paulo, na carta dirigida a Tito, ele vai mais fundo ainda. Lá ele afirma que é fundamental viver em sobriedade e praticar a caridade, a justiça e a piedade. Como é que diz Paulo lá em carta a Tito, capítulo 2, versículos 11 e 12? Manifestou-se com efeito a graça de Deus, fonte de salvação para todos os homens. Ela, a graça de Deus, veio para nos ensinar a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver neste mundo com toda a sobriedade, justiça e piedade. A sobriedade, portanto, é resultante da graça de Deus. Quando alcançamos a sobriedade, nós adquirimos aquele sentido de virtude, né? Porque a virtude é obra, é ação do Espírito. A virtude vem do Espírito. Portanto, Dom Irineu falou que é importante, e a base da nossa caminhada é cultivarmos, fortalecermos a nossa sobriedade, a nossa espiritualidade. Então, quando nós adquirimos sobriedade, nós adquirimos a virtude e podemos praticar a justiça e a piedade, né? Agora, quais os riscos de vivermos sem sobriedade? O primeiro deles é que muitas vezes podemos nos tornar dependentes do álcool e das drogas, não é verdade? A pessoa que não tem sobriedade, muitas vezes busca na droga, no álcool, às vezes no comer em demasia, no sexo desenfreado, desregrado, na compulsão do jogo, de compras, na internet. Hoje, uma coisa que, a tentação que muitas vezes nos tira do equilíbrio e da sobriedade é a internet, as redes sociais. Quanto tempo, às vezes, a gente para ali no Facebook, WhatsApp, fazendo o quê? Qual o sentido disso? A gente tem que estar alertas para essas situações. Mas viver sem sobriedade, os riscos são maiores. Até a nossa fé pode se transformar em mero exibicionismo religioso, se não for praticada com sobriedade. O que é pior, a fé sem sobriedade pode conduzir ao fanatismo religioso, capaz de ações bárbaras, como temos assistido ao redor do mundo. Quantos, em nome de uma fé,
tem feito atos bárbaros, tirado vida, explodido bombas. A sobriedade é importante também para que nós cultivemos a nossa fé. O nosso amor pelo próximo sem sobriedade pode virar simplesmente filantropia e pode ser facilmente convertido em instrumento de proselitismo. Quanta gente que fala que dá esmola, que dá o dízimo, e por causa disso se acha melhor que todo mundo, eu já faço a minha parte. Sem sobriedade, até o amor, o próximo, pode ser mal conduzido. Dom Irineu falou isso, né? Que às vezes as pessoas vão, por quê? Qual a real intenção de praticar, participar dos grupos? Até o nosso jeito, a nossa maneira de falar sem sobriedade oferece riscos. Quando falamos sem sobriedade, muitas vezes, dizemos mais do que é necessário. Nós passamos do limite. Sem sobriedade, nós falamos mal dos outros. Falar com sobriedade é não falar coisas frívolas. É não se deixar levar por fofocas. A gente da pastoral não pode ser fofoqueiro. A sobriedade. Quantas pessoas a gente conhece que só sabe e vai chegar para falar mal do outro? Ó, você viu que isso não é estar sóbrio. Quando nós estamos sóbrios, nós temos comedimento, inclusive, na nossa maneira de falar. Aliás, quando a gente fala, a gente comunica algo. A gente se revela, a gente revela quem a gente é através das nossas palavras. Aliás, Mateus nos lembra que a boca fala do que o coração está cheio, não é isso? Em Mateus 12, 34. A boca fala do que o seu coração está cheio. Por isso, na fé, na oração, na espiritualidade, a gente tem que buscar purificar o nosso coração, os nossos sentimentos, né? Quando falamos com sobriedade, nossas conversas, elas ajudam a promover o outro. Nós falamos a verdade, aquilo que é essencial e importante por outro. Então, a gente percebe que viver em sobriedade é mais do que simplesmente não beber, não comer, não comprar em demasia, não jogar, não é isso ou não? Viver em sobriedade significa alcançar a graça de Deus e praticar a virtude. Para finalizar, eu queria emprestar do Dom Irineu algumas palavras que ele escreveu num artigo que foi publicado na nossa revista, na Revista da Sobriedade, quando o Dom Irineu fala e nos ensina sobre o que é sobriedade. Fala assim, Dom Irineu: a sobriedade exige um combate à exaltação do dinheiro e do conforto, ao desperdício e à concentração de bens. Nós não precisamos ficar valorizando o dinheiro, a riqueza, os bens. Ser sóbrio não é isso. Sobriedade pede um estilo de vida na simplicidade. Pessoa sóbria é aquela que com sabedoria descobriu que para ser feliz não precisa de muitas coisas. Para ser feliz não precisa de muitas coisas. A sobriedade nos ensina isso. E às vezes a gente fica desesperado em comprar, em ter esse desejo compulsivo de consumir, mudar de celular, pegar a última marca, trocar de carro todo ano. Às vezes a gente esquece de viver, de usufruir a vida, focado em coisa que nós não temos. Muitas vezes nós não gozamos aquilo que nós temos e sofremos por aquilo que nós não temos. Então, Dom Irineu fala que sobriedade é viver com simplicidade, aprender que a vida é feita de coisas simples. Dom Irineu diz que também que sobriedade significa colocarmos à disposição dos outros o nosso tempo, nossa atenção, estarmos abertos ao diálogo, partilharmos a nossa cultura, o nosso conhecimento, os nossos dotes, nossos carismas, à luz que Cristo nos oferece no seu Evangelho. Sem sobriedade não podemos desenvolver uma vida espiritual e solidária autêntica e fecunda. Sede sóbrios e vigiai, ele lembra. Essa não é apenas uma recomendação, mas uma condição fundamental para a vida em sobriedade. Os agentes da pastoral, da sobriedade, precisam assumir um estilo sóbrio de vida, como um projeto global e não apenas como abstenção das drogas. Faz muito tempo que a sabedoria popular sintetizou essa verdade na expressão: tudo que é demais
é sobra. Tudo que é demais é sobra. Chega de exageros, chega de extremos. Vamos buscar viver com equilíbrio, com o necessário, né? A sobriedade é decorrente da virtude teologal da temperança. Portanto, sobriedade também é uma virtude. E virtude é obra do Espírito. Se não estivermos em sintonia, em espiritualidade, nós não conseguimos alcançar essa virtude, não conseguimos alcançar a graça de Deus. Então, por isso, toda a nossa prática é fundamentada na espiritualidade. A partir da acolhida, nos momentos de oração que fazemos nos nossos grupos, para procurar praticar, desenvolver e vivenciar essa espiritualidade. A sobriedade exige operosidade, jamais concorda com vidas descomprometidas com o bem comum e não se permite desfrutar injustamente dos bens, produto da dedicação dos outros. Em sobriedade, nós não somos aproveitadores, não queremos usar as pessoas para o nosso benefício próprio, pelo contrário, nós queremos que a nossa vida, a nossa conduta seja levada para benefício dos outros. A sobriedade nos ajuda a enfrentar com coragem o calor e o frio, a sede, a fome, as fadigas e o desprezo, toda vez que se trate da glória de Deus e da libertação dos irmãos, né? Fazer dos preteridos os nossos preferidos. É só com sobriedade, em sobriedade, que a gente consegue ter essa compreensão. E para finalizar, Dom Irineu, ele fala o seguinte, ele dá um exemplo de sobriedade suprema, estado maior de sobriedade, quando ele diz: Jesus, tendo amado os seus que estavam nesse mundo, amou-os até o fim. Jesus nos amou até o fim, no momento em que estava pregado na cruz. Tudo foi consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Dom Irineu fala, quer maior sobriedade do que essa? A sobriedade nos ensina a enfrentar os momentos de sofrimento, de dificuldade, sem nos desesperar e sem compreender que aquilo tem um significado para a nossa vida. Portanto, irmãos, a nossa missão é essa, ajudar as pessoas a compreender e a viver em sobriedade. E eu sei que cada um de vocês aqui tem feito isso com muito esmero, com muita dedicação. Portanto, que Deus continue abençoando cada um de vocês e dando vocês a graça de praticarem a virtude da sobriedade. Sobriedade e paz. Muito obrigado. Vamos lá. As palmas são pra gente. As palmas são para Jesus. Animar agora com a nossa banda. Vamos cantar. Vamos cantar. Mas o meu Senhor Jesus, deixar que o amor de Deus se torne em nossa vida a luz. É tão bom estar aqui, juntos louvando ao Senhor. Soltar a nossa voz é assim, e exaltar um Deus de amor. É tão bom estar aqui, juntos louvando ao Senhor. Soltar a nossa voz é assim, e exaltar um Deus de amor. Amém, amém. Vamos dar uma salva de palmas, Luiz, Carlos, Rossini, Luiz. Muito obrigado, viu? Obrigado. Vamos. Eu é que agradeço essa oportunidade, essa bênção, a graça de poder estar aqui. Imagina, é sempre importante a gente buscar viver a sobriedade, é necessária, né? Muito. Principalmente naquele fato, quando nós somos muito tentados a falar, né? Mas obrigado, viu? Obrigado. Deus abençoe. Tchau. Bom, dentro da dinâmica da pregação, do tema sobre sobriedade, nós temos também agora mais um momento, claro, de um testemunho, justamente a partir dessa experiência. E eu gostaria de chamar o
o Tiago César Simpliano da Silva. Ele é aqui da Arquidiocese de Campinas. Ele vai dar o testemunho. Tudo bem, amado? Beleza? Aí, tá vendo? Não precisa nem pedir pro povo bater palma Que pra é você. rápido. Que o povo já bateu palma, né? Então partilha com a gente sobre aí o testemunho que você tem a nos dar, tá bom? Fique à vontade. Bom dia, família Sobriedade. Bom dia. Que alegria estar aqui nesta manhã para poder louvar e glorificar a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Bom, como eu fui me apresentado, eu sou o Tiago, sou de Campinas, sou agente da Pastoral da Sobriedade desde 2011, juntamente com a minha esposa, também minhas filhas, que sempre estão presentes nos nossos trabalhos da pastoral. Bom, o tempo é curto, partilhar um pouco da minha experiência de vida, em cima de tudo que o Rossini falou, que na verdade foi inspiração, não é verdade? Bom, comecei muito cedo, desde os meus 12 anos, eu tive minha vida envolvida com álcool e drogas. De início, né, a bebida, cerveja, enfim, assim como o Daniel falou no testemunho dele, eu tinha livre acesso de consumo de bebida, infelizmente dentro da família, né? Não dentro de casa, que minha mãe nunca aceitou, mas dentro da família. Às vezes algumas festinhas acontecia e ninguém nunca me proibiu, às vezes até oferecia, né? Imagine 12 anos, né, você fazendo consumo de bebida alcoólica. Imagine como que não fica a pessoa, né? No caso uma criança. E infelizmente isso foi abrindo outras portas, né? O público foi mudando. Eu costumo dizer, quando a gente começa a relacionar a nossa vida com a bebida, por exemplo, dificilmente o nosso público vai ser o mesmo que a gente tinha anteriormente. Por quê? Porque a probabilidade de eu passar a me relacionar com pessoas que fazem uso de bebida também, e até abrir outras portas, como aconteceu na minha vida, para outras drogas, isso não é uma regra, mas é muito provável que também possa acontecer, assim como acontece com muitas pessoas. Comigo foi assim. Da cerveja, eu comecei a beber outras bebidas, né, destiladas, vinhos, enfim. Daí, eu conheci a maconha. Foi mudando o público, e esse público com quem eu passei a me relacionar fazia uso de maconha. Foi me oferecido e eu aceitei. Infelizmente, não parou por aí. Essa questão da maconha foi na escola, né, e se estendeu. Para fora da escola eu conheci a cocaína. Nisso já começou a mudar também a minha rotina. A minha vida começou a mudar. Comecei a participar de festinhas à noite, varava a madrugada, né? Acabava me relacionando com pessoas mais velhas. Na verdade, essas pessoas mais velhas que financiavam o uso da droga. Aí eu virei o famoso aviãozinho, né? Eles me davam dinheiro, eu ia buscar isso 3, 4, 5 horas da manhã. E eu estava lá buscando droga. Infelizmente abriu outra porta, né? Da cocaína eu passei para o crack, que foi o meu fundo de poço. O crack só não me tirou a vida, mas eu vivi uma droga de vida, uma vida sem qualidade. Eu vegetei, eu era um homem morto-vivo. E isso se estendeu alguns anos da minha vida. Com o crack, eu passei a cometer alguns delitos, furtos. Passei a ter uma vida voltada ao crime, porque eu também cometia alguns assaltos, né? Abordava pessoas que estavam chegando do trabalho, que estavam voltando do trabalho. Entrava em comércios, padarias, enfim, lanchonetes. Armado, rendia as pessoas, pegava alguma quantia que tinha ali no caixa para me poder financiar o meu uso. Numa dessas ocasiões, eu acabei sendo preso. Fui condenado 4 anos, né? Fiquei um tempo encarcerado, depois ganhei o semiaberto, depois cumpri em liberdade. Minha mãe nunca desistiu de mim, sempre me acompanhou, nunca apoiou o que eu fazia de errado, mas ela sempre me repreendeu e sempre me acolheu. Né? Minha mãe era agente da pastoral sem saber, sem conhecer a pastoral da sobriedade. Então,
passei por vários processos de internação, comunidades terapêuticas, clínicas involuntárias, enfim. Isso foi dos meus 12 anos de idade, que eu iniciei lá atrás na bebida, e foi até os meus 22. Aconteceu muita coisa nesse meio. Mas graças a Deus, passei pelo meu último processo de internação. Antes disso, eu tive um encontro com o próprio Cristo, né, numa quinta-feira de adoração, numa comunidade que eu estava acolhido na verdade. E Jesus foi me apresentado de uma forma diferente. E isso começou a fazer sentido na minha vida. E eu me rendi à graça. Eu me rendi ao próprio Deus. Fiz o processo de tratamento, fiquei 6 meses numa comunidade terapêutica, pela 7ª vez. Depois saí. Só que eu saí meio sem rumo, né? Foram me apresentadas algumas coisas lá dentro da comunidade, mas aquilo não me tocou. Eu precisava de algo que pudesse me preencher verdadeiramente. E com o passar do tempo, um padre me apresentou o trabalho da Pastoral da Sobriedade. Eu já estava caminhando na igreja, eu com a minha esposa. Na época ela estava grávida da Beatriz, nossa filha número 1. E ele falou, a gente vai iniciar um trabalho aqui, gostaria que você participasse. Isso porque antes de ele me falar isso, eu senti no coração de falar com ele, porque ele estava assumindo recente a paróquia. Eu falei, padre, senti no meu coração de partilhar com ele. Eu falei, padre, a minha experiência foi essa. Depois disso ele me chamou, falou, foi uma providência você ter vindo aqui. A gente quer iniciar um trabalho assim. Até então eu não conhecia o trabalho da Pastoral da Sobriedade. Mas quando eu comecei a participar das reuniões, quando eu comecei a ter os primeiros contatos, vivenciar os 12 passos, e já fui chamado a ser agente, fiz o curso de agente, aquilo me preencheu de uma forma que eu passei a entender a minha real necessidade. Né? De encontro com tudo isso que o Rossini acabou de nos falar, que no começo eu disse que é inspiração, e na verdade é isso. Porque é fácil viver sem drogas. Porque uma pessoa quando está lá numa comunidade terapêutica, por exemplo, ela não tem droga, não tem álcool. Ele vai ficar 6 meses lá, não vai morrer. Por mais que às vezes tenha uma crise de abstinência, lá tem profissionais que vai cuidar disso também. Mas o problema é depois que a gente sair. E eu precisava desse auxílio, eu precisava desse algo a mais que preenchesse minha necessidade. E foi na Pastoral da Sobriedade que eu conheci a minha real condição de vida. Eu preciso de Deus, preciso me render à graça do Senhor. Preciso viver uma vida de sobriedade. E mais do que libertar do vício, a Pastoral da Sobriedade nos leva a uma vida de santidade. São os 12 passos que vão nos purificando, vai nos moldando, vai nos levando a um caminho de salvação. Porque não adianta simplesmente eu parar de beber. Existem muitas pessoas que não bebem e não usam drogas, que vivem uma droga de vida. Uma vida sem qualidade. Uma vida que às vezes dá até pena. Né? Na inspiração do Dom Irineu, Dom Irineu falou assim, você morrer rico é falta de criatividade. E é verdade, às vezes nós nos deparamos com pessoas, né? Eu já fui assim, eu preciso me libertar disso de cada dia, que acaba se rendendo a coisas exteriores. O dinheiro é só uma delas, né? E às vezes não tem uma condição de amar o próximo, às vezes não tem uma condição de se amar. Quando eu saí da minha última internação, eu fiquei muito preocupado como que ia ser minha vida. E graças a Deus eu encontrei essa pastoral, que foi me preenchendo, né, que foi me dando sentido à vida. Né? Então eu louvo e agradeço a Deus, já fazem 6 anos que eu vivo em sobriedade, buscando preenchê-la a cada dia, né, com essa vivência dos 12 passos, que foi uma bênção de Deus para a nossa igreja. Essa igreja que precisa acolher os seus filhos, precisa amar os seus filhos. E graças a essa pastoral, hoje eu estou aqui testemunhando o amor de Deus por nós. Muito obrigado. Amém. Vamos dar uma salva de palmas, Thiago.
Deus abençoe, viu? A gente vê como a mão de Deus é maravilhosa na vida de todos nós, né? E Deus sempre coloca os anjos em nossa vida para nos sustentar, nos fortalecer e nos ajudar a retomar o bom caminho. Força, Agradeço também a perseverança, viu? Ana Paula, que está ali na plateia, minha esposa, que também fez parte de tudo isso. Amém. Deus seja louvado. Pode bater palma para ela. Fica aqui, não sai não, que eu vou chamar um intervalo. Você chama junto comigo. Bom, vai ligando, vai participando. Nós vamos para o nosso intervalo. Você sabe, é rapidíssimo. Já voltamos. Sai daí não. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu,